Então, para nós adentrarmos ao mundo das embeds, eu falei que a embed, né, eu gero, né, uma representação de menor dimensionalidade, tá, com novos atributos, a partir de uma representação de maior dimensionalidade. Tá? E aqui, neste tópico, neste momento, nós vamos ver as word embeddings, tá? Ou as embeds das palavras. Mas aí você pensa, fala, pô, na aula passada você tinha falado como que eu represento um documento por um espaço de atributos, tá? Um espaço de características ou vetor de características. Mas em nenhum momento você falou como que eu represento palavra, tá? Então vamos lá. Primeiro vamos descobrir o que a gente, na verdade, estava por debaixo dos panos, o que eu poderia considerar para gerar aquela representação de documentos a partir, inclusive, tá, de vetores de palavras, mas a gente foi direto já para a representação do documento. Mas eu posso chegar naquela mesma representação a partir de vetores de palavras. E uma vez, né, que eu tenho esse vetor de palavras representado por um vetor de características, eu posso gerar uma representação, uma embedding com menor dimensão e, consequentemente, os documentos com menor dimensionalidade também, certo? Mas então vamos entender como que eu tinha lá naquele momento anterior um vetor de características para cada palavra, tá? Bom, a gente pode considerar que eu posso representar cada palavra, lembrando que palavra é um atributo categórico, discreto, consequentemente, né? Porque tem um conjunto finito de possibilidades. Eu não tenho infinitas palavras, apesar de um grande número, eu não tenho infinitas palavras, tá? Portanto, é um atributo categórico. Não é ordinal, porque eu não tenho ordem entre as palavras, qual é maior, qual é menor, tá? Menos que eu considere tamanho ou ordem lexicográfica, mas em termos de importância, né? Eu não tenho aquela que alto é maior que baixo, que é menor, alto é maior que médio, que é maior que baixo, por exemplo, não tem essa ordem natural, tá? Não é uma ordem que eu posso especificar, por exemplo, portanto, não são ordinais, são atributos categóricos, tá? E a gente viu lá nas aulas de inteligência artificial que quando eu tinha um atributo categórico, tá, eu poderia representá-lo como um atributo binário, tá? Como? Utilizando o one-hot encode. O que era o one-hot encode? Então, peguei esse meu conjunto de dados aqui com dois atributos categóricos, né? Sexo masculino e feminino. Não existe qualquer tipo de ordem, apenas comparação se o sexo é igual ou diferente, tá? E olhos, castanhos, verdes e azuis, tá? Também não existe qualquer relação de ordem, tá? Ah, verde é maior que azul, é maior que castanho. Não, tá? Apenas se eles são iguais ou diferentes. E a partir desses atributos categóricos, eu posso gerar uma representação com atributos numéricos, nesse caso, binários, tá? Para cada atributo categórico. Então, por exemplo, o sexo, né? Eu tenho duas possibilidades aqui de atributos para o sexo, tá? De valores de atributos para o sexo. Eu gero sexo feminino, sexo masculino, certo? Só que, se aqui ocorreu o masculino, eu vou marcar 1 na coluna correspondente ao masculino e 0 no feminino. Se aqui ocorreu o feminino, é 1 na coluna do feminino, 0 no masculino. E assim por diante. Mesma coisa na cor dos olhos. Ó. Eu tenho olhos, eu tenho castanhos, verdes e azuis. Então, eu vou ter um atributo para os azuis, um atributo para os castanhos, um atributo para os olhos verdes, certo? Então, ficou com olhos azuis, castanhos verdes. Aqui é castanho, beleza. Eu vou lá na coluninha do castanho, marco 1 para ele, tá? E 0 nas demais coluninhas, certo? Era assim que a gente pegava o atributo categórico e transformava no atributo binário. Para as palavras, esse procedimento bastante parecido, né? O que eu vou fazer? Eu vou extrair o vocabulário da minha coleção, certo? Porque no vocabulário eu teria todos os valores diferentes, tá? De palavras da minha coleção, todas as palavras diferentes da minha coleção, certo? Se eu tenho todos os valores de palavras para minha coleção, eu posso gerar os atributos binários, para eles, certo? É bastante simples, ó. Eu peguei aqui um exemplinho, deixa eu dar uma ampliada que meus vetorzinhos estão um pouquinho pequenininhos. Muito me ajudou, tá? Então, por exemplo, vamos supor que isso fosse a minha coleção de textos inteira, tá? Eu tenho um texto com a palavra text classification is a beautiful thing, tá? E a partir do momento que eu analisei minha coleção de textos e eu tenho todas as possibilidades de atributos, tá? Ou de valores para esses atributos, tá? No caso, seriam os atributos da minha coleção. Eu vou ter, novamente, né, assim como eu tinha na Bag of Words, uma dimensão para cada atributo, certo? E aí, se eu quero gerar o vetor da palavra, olha, é muito simples. Fala, quero gerar o vetor para a palavra A. Ele vai ter a posição, o valor 1, onde ele ocorre, tá? Para o seu atributo ou para o seu valor correspondente, e 0
nas demais posições. O beautiful, tá? 1, onde ocorre o seu valor, na coluna correspondente ao seu valor, ou no atributo correspondente ao seu valor, e 0 nas demais posições. Tá? Mesma coisa para o classification, mesma coisa para o is, mesma coisa para o text e assim por diante. Tá? Como eu mantive ordenado aqui e aqui, tá? Tanto nas linhas quanto nas colunas, fica uma diagonal de 1 aqui e 0 nas demais posições, certo? E a partir do momento que eu tenho a representação das palavras, eu consigo chegar lá no meu Count Vectorizer, na minha Bag of Words com TF-DF, por exemplo. Como? Tá? Eu posso pegar cada vetor de palavra que compõe um texto, tá? Então aqui eu fiz um texto menorzinho, ó, classification is beautiful, quero gerar a representação dele no espaço vetorial. Muito simples, ó. Eu pego o vetor correspondente ao classification, somo com o vetor correspondente ao is, somo com o vetor correspondente ao beautiful, e eu vou ter o vetor que vai representar este textinho aqui, assim como eu tinha o idêntico, tá, ao que eu tinha quando eu estava utilizando o Count Vectorizer, por exemplo. Tá? Obviamente, se eu tiver TF-DF, depois eu faço uma divisão, né, pelo IDF do termo, tudo bonitinho, mas a princípio eu preciso do TF. Né? Com isso eu gero aquela representação, por exemplo, com o TF. Certo? Beleza. Tá? Então, a partir da representação das palavras, eu consigo gerar uma representação Bag of Words. Tá? E uma vez que eu tenho uma representação das palavras, eu consigo extrair embeddings dessas palavras, tá? Uma representação de menor dimensionalidade, que também vai representar a minha palavra. Tá? Só que ao invés de o vetor que representa a palavra ter um número de dimensões igual ao tamanho do vocabulário, então se eu tiver um vocabulário de 50 mil, esse vetor vai ter 50 mil posições, eu posso ter, por exemplo, um vetorzinho com 50 posições para representar as palavras. Mas além disso, essa representação one-hot encoded vai ter uma certa característica um pouquinho indesejável. Tá? Por exemplo, tá? Se eu tiver aqui o vetor, aqui não tenho a palavra, mas por exemplo, se eu tiver carro e automóvel, certo? Então eu vou ter lá um vetor do carro, 0, 0, 0, vai ter 1 onde ocorreu o carro, 0 nas demais posições, e o automóvel lá, 0, 0, 0, 1 para onde ocorreu o automóvel, 0 nas demais posições. Certo? Beleza? Perceba que se eu tentar calcular o cosseno entre essas duas palavras, dá 0, certo? Não tem nada em comum, nenhum atributo em comum. Perceba também se eu tenho esses atributos na minha representação no espaço vetorial, eu estou usando, por exemplo, o KNN, tá? Para calcular a similaridade entre textos, certo? E retornar os cavezinhos mais próximos e, consequentemente, definir a classe. Na coluna onde apareceu carro num texto, tá? Não vai ter a ocorrência dessa palavra no texto que tem automóvel. Tá? E na coluna correspondente ao automóvel, no primeiro texto, vai ter nada, porque não ocorreu a palavra carro, mas no de baixo ocorreu automóvel, vai ter o valor 1 preenchido, certo? E não vai ter no carro. E na hora de você fazer a multiplicação, né, do vetor de cima pela posição correspondente no vetor de carro, zera, porque ocorreu um e não ocorreu no outro, e aqui zera também, porque não ocorreu em um e ocorreu outro. Ou seja, carro e automóvel, tá? Apesar de representarem conceitos parecidos, não contribuíram em nada para determinar a similaridade entre os textos. Tá? Mesma coisa se eu estou com outro procedimento, por exemplo, probabilístico. Tá? Eu vou calcular a probabilidade, né, de ocorrer carro para uma determinada classe, tá? Só que eu também tenho a probabilidade de ser o automóvel para uma determinada classe. Só que eu estou desconsiderando o automóvel, porque a probabilidade de ocorrer automóvel para aquele documento ali, a palavra automóvel não ocorreu. Tá? Então, nesse caso aí, eu não vou considerar ela no cálculo da probabilidade. Tá? Então perceba que eu estou tratando coisas que são parecidas por atributos diferentes. Tá? E o que isso pode impactar no resultado da minha classificação ou de outra tarefa que você esteja fazendo, realizando, tá? Analisando os textos. Certo? Então isso é um fator indesejável. Tá? Além disso, tá? Quando eu estou gerando esse one-hot encoding, tá? Totalmente desordenada, tá? Então, por exemplo, eu não sei se essa palavra beautiful está perto do A, está longe do A, ocorreu no começo do texto, ocorreu no final do texto. Qualquer tipo de ordem ali na minha Bag of Words é totalmente perdida, tá? Aqui, na hora que a gente for gerar as nossas representações, eu vou considerar o contexto, eu vou considerar as palavras ao redor, tá? Para o processamento, tá? Ou para a geração da embedding de uma palavra, tá? Não vai ser coisas completamente dispersas, nada do tipo. Eu vou considerar um contexto para a geração da palavra, o que isso me ajuda, que, por exemplo, eu sei se
sempre está aparecendo presidente e Lula, o presidente Bolsonaro, para agradar ambos os lados aí, tá? Eu estou num contexto de presidência. Então, Lula, Bolsonaro, Dilma e etc., eles têm relação com o presidente, tá? Perceba que isso é interessante, porque se eu tenho palavras que estão acontecendo lá no final, que talvez nem tenham relação aqui com esse contexto de presidente, Lula e etc., se eu estou numa abordagem, vamos dizer assim, que não considera o contexto, você acaba relacionando essas palavras, tá? Aqui não, só vou relacionar palavras aqui que estejam próximas, tá? E o outro efeito que eu já mostrei anteriormente, mas que vai ser legal, é que operações sobre vetores aqui são significativas. Então, por exemplo, se eu colocar capital França, eu consigo chegar próximo de Paris, tá? Se eu colocar água mais limão, eu consigo limonada, tá? Se eu pegar uma receita aí e tirar, por exemplo, massa, presunto e queijo menos tomate, eu posso ter pastel, tá? Se eu colocar mais tomate, eu tenho pizza. Então eu consigo fazer esses cálculos. Além disso, o próprio cálculo de similaridade das palavras é significativo. Então a gente vai ver que vetor de carro e automóvel, eles vão ser parecidos, tá? Coisa que eles não eram nada parecidos quando eu tenho essa codificação on-hot encode, tá? Então a gente vai ter operações sobre os vetores da palavra que serão inclusive significativos, tá? E lembrando que a extração dessas embeddings, né, o reforçando aqui, não é só gerar um espaço de menor dimensionalidade, tá? Eu vou ter que preservar, vamos dizer assim, características do conjunto de dados original, mas, tá, eu vou ter alguns efeitos interessantes aqui especificamente de palavras, que serão que palavras que têm semântica parecida ou estão semanticamente relacionadas, como carro, automóvel, computador, notebook, enfim, tá? Elas terão vetores próximos, tá? E, novamente, para obter esses vetores, né, nesse processo, a gente sempre vai considerar as palavras que ocorrem localmente. Então, por exemplo, o automóvel, tá? Normalmente ele é utilizado com palavras ao redor que são parecidas com as palavras quando aparece a palavra carro ao invés do automóvel, tá? Computador, notebook, vai ter coisa de tecnologia, processamento, desempenho, computação e etc. Então, ao considerar essas palavras ao redor, eu consigo fazer com que automóvel e carro, eles vão ter depois vetores ou representações parecidas, tá? E, novamente ressaltando, muitas das aplicações elas são beneficiadas com o uso da semântica. Por exemplo, se eu estou fazendo recuperação de informação, né, eu digitei lá Bolsonaro, tá? Não só ele vai considerar somente os que deram hit com o Bolsonaro, mas presidente do Brasil. Você fala, o presidente do Brasil, eu sei que está se referindo, por exemplo, pode se referir a Bolsonaro. Então, eu posso considerar esse tipo de cálculo para extrair os textos na recuperação de informação, assim como várias outras aplicações, inclusive as que envolvem classificação de textos, como análise de sentimento, tá? O que eu ia falar? E resposta às questões, tá? Mas a gente vai ver o uso disso na prática, tá? E aqui, só para estimular ainda mais, tá? Perceba que eu tenho um texto aqui, ó, que é Obama speaks media Illinois, eliminando as stop words. Eu tenho outro texto aqui, ó, The President greets ou sauda a imprensa em Chicago, tá? Perceba que as palavras desse documento, tá, eliminadas as stop words, são completamente diferentes das palavras desse outro documento. Portanto, a similaridade desses dois documentos é zero, tá? Mas perceba que se de alguma forma eu conseguir entender que a palavra Obama ela é parecida com a palavra presidente, a palavra fala, tá, speaks, tá, é parecida com saúda, tá, de alguma certa forma, que mídia, tá, é parecida com o press, né, que a mídia seria a mídia impressa, tá, e que Illinois, tá, como a cidade de Chicago, ali, é parecida com Chicago, tem relação ali com Chicago, né, por ser uma cidade de Chicago. Se eu conseguir de alguma forma fazer uso desse tipo de informação semântica, eu consigo fazer com que o documento 1 ele seja similar ao documento 2, coisa que eu não teria na nossa representação do documento termo original, certo? Ou, pelo menos, considerando somente as palavras para compor aquela representação, para gerar aquela representação, tá? Então, a ilustração deste exemplo é justamente utilizando a abordagem Word2Vec, que será uma das abordagens que nós veremos exatamente agora, mas que será mostrada no próximo vídeo, tá? Então, até lá.